Hoje nós vamos conhecer o caso que aconteceu em 2024. É um caso que envolve uma jovem e que tudo o que aconteceu com ela foi extremamente chocante e deixou as pessoas dessa cidade bem preocupadas. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Melody Hoffman nasceu em Cedar Rapids, em Iowa, Estados Unidos, em dezembro de 2003. Filha do casal Megan e TJ. Ela foi descrita como uma jovem muito amorosa e apaixonada por animais. Depois que se formou no ensino médio, ela frequentou brevemente uma universidade com sonhos de seguir carreira na área da saúde. Um de seus objetivos era trabalhar em casas de repouso. Mas Melody enfrentou alguns desafios. Diagnosticada com uma deficiência intelectual, embora estivesse com 20 anos, sua mente funcionava mais como de uma garota de 12 a 14 anos. Essa lacuna entre sua aparência física e habilidades cognitivas a tornava particularmente vulnerável, especialmente quando se tratava de tomadas de decisões e relacionamentos. Sua mãe Megan a descreveu como não tendo medo e amando todos incondicionalmente, sem perceber os perigos, algo que era preocupante, pois ela era suscetível à manipulação. Quando suas notas na faculdade começaram a cair e ela não conseguiu continuar seus estudos, Melody encontrou um propósito ao se voluntariar no Lincoln Animal Shelter, um abrigo de animais. Lá, sua profunda paixão pelos animais lhe deu realização e direção. No final de 2023, Melody vivenciou um marco muito importante em sua vida, seu primeiro relacionamento romântico. Ela conheceu Macallen Louisma, ou apenas Ken, de 20 anos, por meio de um aplicativo, e os dois começaram a namorar. Por cerca de 2 meses, Melody ficou mais feliz do que nunca, vivenciando a alegria e a emoção do seu primeiro amor. Mas o relacionamento terminou de uma forma muito rápida, em dezembro de 2023, quando Ken rompeu o relacionamento. Para Melody, isso não foi apenas decepcionante, foi devastador. Sua tristeza se intensificou quando ela descobriu o motivo do término. Ken estava se reconciliando com sua ex-namorada, Nikia, que estava grávida. Melody não conseguiu aceitar isso e ela começou a ter muitas brigas com o ex-namorado. A tensão aumentou ao ponto de que Melody até ameaçou chamar a polícia durante uma discussão muito intensa entre os dois. No dia em que Ken decidiu pegar seus pertences na casa de Melody após o término, ela recebeu uma mensagem ameaçadora de um número desconhecido. "Eu odeio você e sua família não está segura." Embora quem enviou a mensagem nunca tenha sido oficialmente identificado, a mãe de Melody acreditava que Ken havia enviado. Ele era, afinal, a única fonte de conflito na vida pacífica de sua filha. O que ninguém percebeu na época era que Melody poderia estar guardando um segredo, algo que só foi descoberto mais tarde. Em fevereiro de 2024, as coisas estavam complicadas na vida de Melody. O relacionamento rompido, as tensões não resolvidas e as informações ocultas criaram uma mistura volátil que acabaria explodindo logo. E Melody, com sua natureza confiante e vulnerável, não tinha como reconhecer os perigos que estavam se fechando ao seu redor. No sábado, 17 de fevereiro de 2024, começou como um dia normal para Melody e sua mãe. Elas saíram juntas, fizeram compras no mercado. Quando voltaram para casa, mais tarde, elas jantaram juntas e depois resolveram assistir um filme. O filme acabou mais ou menos às 11 horas da noite e a sua mãe acreditou que a Melody iria para sua cama dormir e que aquele era mais um dia finalizado. Às 11h27, Megan recebeu uma notificação do aplicativo de rastreamento de localização que estava conectado ao celular de sua filha. O aplicativo alertou que Melody tinha acabado de sair de casa. Imagens de segurança da casa capturaram a jovem de 20 anos saindo silenciosamente pela porta da frente minutos antes, com a tela do celular piscando, como se estivesse recebendo uma mensagem ou uma ligação. Surpresa e muito preocupada,
Megan imediatamente mandou uma mensagem para a filha. Você está brincando comigo? E ela respondeu, eu voltarei logo. Megan continuou monitorando os movimentos da filha pelo aplicativo, enquanto trocava mensagens de texto cada vez mais preocupada. O rastreamento mostrou Melody indo para noroeste, em direção ao Morgan Creek Park, depois de volta para Marion, por volta da 1h da manhã. Em um ponto, ela parecia estar em um condomínio, a apenas alguns quarteirões de sua casa. Então, de repente, suas permissões de localização foram desabilitadas. Por meio de mensagem no Snapchat, Megan instruiu sua filha a reativar o rastreamento de localização. Estou a caminho e quase lá foram as respostas que a mãe recebeu, seguida de deixe a porta aberta para mim. Mas algo estava muito errado. Não parecia que era Melody quem escreveu aquelas mensagens. Os pedidos de Megan para que sua filha ligasse foram ignorados. Suas ligações não foram atendidas. A notificação final do celular de Melody chegou às 13h13 da manhã. Mas não foi uma mensagem, e sim um alerta automático do serviço de emergência indicando que o dispositivo havia detectado uma colisão. O local foi marcado na entrada da Highway 100. Sua mãe então foi até o local e encontrou o celular da sua filha virado para baixo, quebrado, sem a capinha de proteção. Todas as atividades recentes foram apagadas, deixando Megan com mais perguntas do que respostas sobre o paradeiro de sua filha. A manhã seguinte trouxe a notícia que nenhuma mãe quer receber. Amy Robas estava observando pássaros perto da água no lago Lily, em Amena, quando um casal perturbado se aproximou dela pedindo ajuda. Eles disseram que tinham encontrado algo que parecia ser um corpo, mas eles não tinham certeza. Então a Amy foi até o local onde esse casal tinha visto esse corpo. Então ela percebeu que realmente era um corpo, ela ficou muito preocupada e imediatamente ligou para a polícia. O corpo foi identificado como de Melody Hoffman pelos policiais. Delegados do gabinete do xerife do condado de Iowa a encontraram de bruços, com os braços ao lado do corpo e com muitas lacerações cobrindo suas costas. O legista concluiu mais tarde que Melody havia morrido de estrangulamento. Ela também tinha inúmeras marcas de facadas e cortes no corpo, e marcas em suas mãos e pulsos, sugerindo que ela foi amarrada. Embora ela tenha sido encontrada parcialmente despida, não havia evidências de agressão sexual. O que chamou a atenção foi que muitas, se não todas, suas feridas foram infligidas após sua morte. A cena disse aos investigadores algo muito importante. O assassinato pareceu encenado para parecer um ataque sexual motivado. A área ao redor de Melody mostrou pouca perturbação e não refletiu a violência que ela sofreu. Os investigadores rapidamente determinaram que Lily Lake não era o local onde aconteceu o assassinato, e sim que Melody havia sido morta em outro lugar e então transportada para este local. Depois disso, os investigadores criaram uma linha do tempo para descobrir o que aconteceu com Melody. Depois de sair de casa, às 11h27, Melody postou um vídeo no Snapchat, mostrando-a cantando alegremente uma música no banco de trás de um carro. Dados do seu Apple Watch revelaram que ela estava no Morgan Creek Park, quando seus batimentos cardíacos se intensificaram dramaticamente, antes de parar ou o dispositivo desativar. Os investigadores acreditam que foi aqui que o assassinato ocorreu. O celular dela então viajou de volta para Marion por volta da 1h da manhã, eventualmente indo para Lily Lake, onde seu corpo seria encontrado na manhã seguinte. A autópsia revelou um detalhe chocante. Melody estava grávida. Era um segredo que ela pode ter escondido de todos, incluindo sua mãe, ou talvez tenha compartilhado apenas com uma pessoa, seu ex-namorado Ken. Agora os policiais já tinham um suspeito no caso. Ken, o ex-namorado. Quando Megan recebeu a notificação de emergência sobre o celular de sua filha, nas primeiras horas da manhã de 18 de fevereiro, Ken foi a primeira pessoa a quem ela recorreu. Mas ele alegou não ter visto ou ouvido falar de Melody e insistiu que havia seguido as regras de Megan sobre não passar tempo com sua filha sem seu conhecimento ou presença. Mas isso logo se provou ser uma grande mentira. As câmeras de trânsito capturaram o Honda azul de Ken dirigindo para Marion para pegar Melody logo após as 11h20 de 17 de fevereiro. O veículo foi então rastreado por várias câmeras diferentes até o Morgan Creek Park,
antes de viajar para o norte de Englewood Road, em direção a Marion, perto da casa de Melody e do condomínio mostrado em seu aplicativo de rastreamento de localização. Por fim, o carro foi visto indo em direção a Lily Lake. A última parada antes de Ken voltar para casa foi uma loja de conveniência em Cedar Rapids, onde ele e um amigo foram filmados saindo do carro e comprando charutos. Os dados do celular do Ken mapearam exatamente esses mesmos movimentos, criando uma linha do tempo irrefutável que o colocou com Melody durante a noite do assassinato. Quando confrontado com essa evidência, Ken manteve sua inocência. "Nós terminamos em dezembro", ele disse aos detetives. "Foi bom para mim, mas ela não aceitou muito bem." Quando perguntado sobre a última vez que viu Melody, ele alegou que foi durante uma breve visita à casa dela há algum tempo. Mas conforme os investigadores o pressionavam sobre seus movimentos na noite de 17 de fevereiro, ele começou a ceder. Enquanto Ken estava sendo entrevistado, os policiais estavam conduzindo uma busca completa em seu carro. Um facão foi descoberto com o cabo saindo do lado do assento do motorista. No porta-luvas, os investigadores encontraram um canivete ao lado de um rolo de fita adesiva parcialmente usado. Dentro do porta-malas, eles encontraram um saco plástico e dentro tinha uma camisa rosa manchada de sangue, uma calça que Melody costumava usar, uma pulseira do Apple Watch manchada de sangue, várias luvas, fita adesiva com o cabelo de Melody preso, a capa do seu celular e um pedaço de corda. Os investigadores também recuperaram um recibo do Walmart, listando a compra de 2 facões e fita adesiva. Quando confrontado com essa evidência, Ken mudou sua história. Ele agora alegava que, embora estivesse presente quando o assassinato ocorreu, ele não teve nenhuma participação ativa nele. Em vez disso, ele colocou a culpa diretamente em outro indivíduo que estava com ele naquela noite de sábado. Um amigo chamado Dakota Van Patten, que Melody nunca conheceu. Depois que o Ken foi até a casa da Melody e a buscou, o Dakota já estava dentro do carro junto com eles e a Melody fez alguns comentários e o Dakota entendeu que ela tinha muito dinheiro e ele ficou muito interessado nisso. Então ele teve a ideia de fingir um sequestro com a Melody e que talvez eles ganhassem alguma recompensa com isso. Então, em pouco tempo, o Dakota mudou seu comportamento dentro do carro, pegou uma arma que ele tinha e ameaçou o Ken, pedindo que ele amarrasse a Melody. Ken ainda alegou que Dakota bateu em Melody e pegou seu celular depois que ela mencionou que sua mãe podia rastrear sua localização. Quando eles dirigiram até Lily Lake e estacionaram perto do lago, Ken alegou que ele permaneceu dentro do carro enquanto Dakota levava a Melody para longe, o que implica que não havia nada que ele pudesse ter feito para impedir o que aconteceu em seguida. Os detetives perguntaram por que ele não falou com a polícia e ele disse que não conseguiu, que estava com medo. Conforme a investigação se aprofundava, mais evidências surgiram. Quando as armas encontradas no Honda foram testadas para o DNA e impressões digitais, só tinha o DNA de Dakota nelas. A casa onde o Dakota estava hospedado foi revistada, e no porão, onde ele dormia, os detetives encontraram mais um pedaço de corda, a mesma descoberta no porta-malas de Ken. Eles também encontraram um par de óculos confirmados como sendo de Melody no quarto de Dakota. Dakota Van Patten, de 18 anos, e Ken Louisma foram presos e acusados de assassinato. Imagens de vigilância do Walmart, onde os facões e luvas foram comprados, revelaram não 2, mas 3 homens. O Ken, o Dakota e outro chamado Logan Quinton, um amigo deles de 18 anos. 3 facões foram comprados, junto com vários pares de luvas. Quando questionado, Logan disse aos investigadores que todos os 3 planejaram cometer o assassinato, mas quando chegou a hora, ele se acovardou. Os dados do celular o colocaram na área do apartamento da namorada, quando o assassinato realmente aconteceu. Logan foi acusado de lesão intencional e conspiração para cometer um crime violento. Tanto o Ken quanto o Dakota se declararam inocentes das acusações de assassinato e foram mantidos na cadeia. O julgamento de Ken começou em novembro de 2024, com promotores apresentando uma montanha de evidências ligando ao assassinato de Melody.
registros digitais, evidências físicas e depoimentos de testemunhas combinaram para criar uma linha do tempo abrangente dos eventos que levaram e seguiram a morte de Melody. A defesa de Ken argumentou que, embora ele estivesse presente quando o assassinato ocorreu, ele não teve nenhuma participação ativa. Seu advogado enfatizou que as armas encontradas em seu carro tinham o DNA e as impressões digitais apenas de Dakota, e não dele, sugerindo que Dakota era o assassino. Com a revelação de que Melody estava grávida, os promotores especularam sobre o motivo. Melody pode ter descoberto a sua gravidez e compartilhado essa informação com Ken. O desempregado de 20 anos tinha acabado de se mudar com sua namorada, que também estava grávida. A promotoria teorizou que Ken não queria ter um filho com Melody e solicitou a ajuda de Dakota e Logan para acabar com isso. Taya Meyer, uma amiga de Dakota, disse ao júri que na madrugada de 18 de fevereiro, Dakota confessou a ela: "Eu matei alguém, aquela garota Melody, com Ken. Ele apenas disse que tinha que ser feito." Brandon Monson testemunhou que Logan contou a ele sobre seus planos. Ele disse que tinha um plano para assassinar alguém e que seria com Ken e Dakota. Ele disse que deveria acontecer naquela noite. Eu não sabia se ele estava brincando ou não, porque ele era conhecido por brincar sobre matar pessoas no passado. O histórico do celular de Ken incluía pesquisa por máscaras de esqui e luvas de borracha, no site do Walmart. Seu aplicativo de mapa continha pesquisas para Morgan Creek Park e Lily Lake, pesquisas realizadas apenas algumas horas antes de ele combinar de buscar Melody em sua casa. No seu celular também foi encontrada uma foto da Melody com fita adesiva cobrindo a boca e com seu nariz sangrando e chorando. Por fim, o promotor disse: "As evidências nesse caso mostraram que o réu tinha um passado com Melody e que ela queria ter um futuro com ele, mas ele não queria. As evidências nesse caso mostram que o réu, com Dakota ao seu lado, estava com Melody, despiu Melody, a cortou e a deixou para morrer nas margens de um lago no condado de Iowa, em uma noite fria de fevereiro." Ken foi considerado culpado de 3 acusações e recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento de Dakota Van Patten estava marcado para começar em março de 2025, mas ainda não começou. E quanto Logan Quinton, originalmente marcado para enfrentar o julgamento em dezembro de 2024, teve sua data adiada para abril de 2025. Na audiência de sentença, Megan se dirigiu diretamente ao assassino de sua filha. "Ela sempre se importou com você, mas você não a respeitou ou se importou com ela, ou não teria feito isso ou permitido que isso acontecesse. Portanto, você quebrou cada uma das minhas regras. Você mexeu com a mãe errada. Você mexeu com a família errada. Sinto muito que você nunca tenha se sentido encaixado em nossa família. Agora sei que você nunca se encaixaria em uma família atenciosa, amorosa e solidária. Sinto muito que você nunca tenha experimentado uma família com características tão fortes. Na verdade, não vejo nenhum de seus parentes apoiando você hoje. Talvez o problema seja você, e não nós." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso que ainda não teve o seu ponto final. A gente não sabe exatamente quem matou ela, se o Ken participou ativamente do crime, se foi apenas o Dakota. Então a gente aguarda também o julgamento dele e assim que tiver novas informações, eu conto para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.